Boa noite. Estamos iniciando uma trajetória nova chamada Ponta de Gôndola, que vai contar, pretende contar a história do varejo brasileiro. Eu, durante algum tempo, antes de vir para cá, fiquei pensando qual seria a forma de abrir esse episódio, abrir essa jornada que nós estamos começando agora. Aí fiquei pensando assim, boa noite, varejo. Na realidade é isso que a gente vai fazer, a gente vai tratar dos assuntos do varejo, vai contar histórias, vai trazer fornecedores, vai trazer supermercadistas, vai trazer pessoas ligadas ao varejo para contar essa história que na realidade tem um pouco mais de 70 anos, completou 70 anos o primeiro supermercado no Rio Grande do Sul e no Brasil, inclusive, agora em 2023. Então é um grande passeio pelo varejo, um passeio inédito, é um programa novo que cria, o Ponta de Gôndola cria uma série de perspectivas, a gente pode ouvir pessoas que fizeram essa história acontecer. Hoje a gente tem lojas maravilhosas em todos os segmentos do varejo, os supermercados avançaram demais, são hoje exemplos de atendimento ao consumidor, e eu costumo dizer que é muito fácil tu chegar numa loja de supermercados e os produtos estarem ali na gôndola, mas para que isso aconteça, alguém acordou à 1 da manhã, algum caminhão chegou de madrugada e funciona, está sempre aberto, 8 horas em ponto abre. Então, este mundo fascinante dos supermercados brasileiros, dos supermercados gaúchos especialmente, esse mundo do varejo, é que nós vamos iniciar a partir de hoje com o primeiro episódio do Ponta de Gôndola, em que nós estamos recebendo, não poderia ser uma personalidade melhor, porque é um empresário que tem uma história gigantesca para contar nesse setor, a figura do Ricardo von Tobel, que durante muitos anos foi o CEO, o presidente, né? Na época não era CEO, o presidente do grupo Von Par, que implantou a Coca-Cola, que vai nos contar histórias dessa superação, e que hoje é o diretor-presidente da Neugebauer. Ao que consta, eu tentei pesquisar, talvez a segunda empresa mais longeva do Rio Grande do Sul. Eu vi que a Oderich, por exemplo, tem 145 anos, a Neugebauer tem 134 anos, foi fundada em 1891. E olha, nós temos empresas como a Gerdau de 1901, o Sicredi em 1902, a Tramontina em 1911, a Salton em 1910, a Santa Clara em 1912, e nós temos a Neugebauer, que hoje é presidida pelo Ricardo. Olha a responsabilidade disso, olha a carga histórica que isso traz. Uma empresa de 1891, hoje comandada por ele. E ele hoje, que mora em Roma, vinha me contando no caminho que essa questão da trajetória histórica, o Brasil ainda não tem, porque, só para dar um exemplo, um clube de golfe na Escócia, o St. Andrews, foi fundado antes do Brasil ter sido descoberto, ou na época do descobrimento do Brasil. Então, essa trajetória histórica que nós trazemos hoje aqui no primeiro episódio do Ponta de Gôndola, recebendo o Ricardo von Tobel. E aí, Fernando, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa iniciativa do Ponta de Gôndola, trazer a discussão, trazer o debate de tudo que envolve o setor supermercadista e varejo é muito importante, está faltando. Então, parabéns. Hoje estou aqui contigo, mas você é um telespectador assíduo do programa. Muito obrigado. Ricardo, eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, eu era editor de um boletinzinho da Agas, em 1986, talvez. Pode ser. Era um boletim de 12 páginas. Eu fui até o teu escritório, uma pequena sala, talvez não maior que essa, ali na Independência, e eu me impressionei que tinha uma coleção de garrafinhas de Coca-Cola, e vocês estavam assumindo a franquia em Porto Alegre. Na época, a Pepsi-Cola era dominante, supradominante, era uma empresa que tinha E tu tinha 26 anos. Então, quer dizer, eu fico imaginando, vocês vieram de Santo Ângelo, né? Sim, a empresa começou com meu pai em Santo Ângelo, de lá a gente acabou vindo a Porto Alegre, não aí com o negócio de Coca-Cola. Quando começou com Laranjinha.
E no ano de 1963 foi no ano em que a gente adquiriu a franquia de Coca-Cola. Não existia fábrica de Coca-Cola no interior do estado, foi a primeira. Só existia a fábrica de Porto Alegre, que era de um grupo internacional. Então meu pai, tendo uma fábrica de um produto regional, se candidatou a ser o fabricante local ou na região das Missões de Coca-Cola, e assim aconteceu. Então ele passou a produzir Coca-Cola em 1963. Nós crescemos a partir então de Santo Ângelo por todo o interior do estado, e Porto Alegre sempre ficou, vamos dizer, nas mãos ou sob a responsabilidade da empresa essa internacional, que inclusive era a empresa que também tinha a franquia de São Paulo, por isso que era SPAL, São Paulo-Porto Alegre. Nós chegamos aqui em Porto Alegre em 1986. Quando aqui chegamos, foi exatamente nessa época que você falou, foi agosto de 86, a supremacia da Pepsi-Cola era tremenda. Quer dizer, o consumidor muitas vezes estava bebendo uma Coca-Cola, e tu perguntava e ele dizia Pepsi, quer dizer, era o que estava na cabeça das pessoas. A Pepsi-Cola, durante muitos anos, ela fez A Pepsi, na época, era uma empresa que, se as pessoas chegassem em Nova York e diziam assim, pá, que bacana, a Pepsi já chegou aqui. Era uma empresa regional, e a Coca era vista como uma empresa internacional. A Pepsi-Cola, a partir, vamos dizer, do comendador Heitor Pires, que fez uma história aqui, que era um português, que inclusive, quando esteve aqui, ele vendeu participação para os donos de estabelecimentos comerciais de ações da Pepsi-Cola, mas claro que o cara, com essas ações, não tinha nem direito a passar na frente do portão da forma, mas aquilo trouxe uma grande influência ao varejista, no sentido de dizer, olha, eu sou sócio da Pepsi-Cola, então eu tenho que fidelizar a Pepsi-Cola. E isso acabou dando uma hegemonia para a Pepsi-Cola, que durou muitos anos, né? Depois, em função disso, a Pepsi-Cola Internacional transformou Porto Alegre como a sede da PepsiCo, da internacional aqui em Porto Alegre, que era durante muitos anos assim permaneceu, né, quando Porto Alegre sendo a sede da PepsiCo Internacional, e isso tudo dava um foco muito grande à Pepsi-Cola, e a Pepsi-Cola se tornou líder aqui na capital, na região da Grande Porto Alegre, na região da Serra, enfim. E nós, a partir do interior, tínhamos a liderança com Coca-Cola. Até que chegou o momento que, em 86, a Coca-Cola disse, olha, chegou a hora de vocês irem a Porto Alegre, assumir. Foi quando nós assumimos em agosto de 86, numa situação absolutamente, vamos dizer, naquele momento muito ruim, porque a fábrica era uma fábrica muito antiga, precária. As condições do negócio também eram umas condições precárias, e o mercado não favorecia, né? Tanto a preferência do consumidor, como a própria imagem do produto. Quer dizer, a Pepsi-Cola tinha uma hegemonia em relação à questão de marca, né? Onde é que era a fábrica da Coca-Cola na época? Era na Santos Dumont, lá na Santos Dumont, no quarto distrito. Você lembra que, inclusive, todos aqueles eventos, tinha o Transação, que era do Pedrinho Sirotsky, tinha o Baile do Cascalho. Sim. Tudo isso era patrocinado na época pela Pepsi-Cola, quer dizer, ela tinha uma hegemonia, né? E a partir, vamos dizer, de agosto de 2016, começamos a fazer uma série de transformações, e já em janeiro de 89 assumimos a liderança depois de quase 40 anos, né? Desde a chegada de Pepsi-Cola e Coca-Cola no Brasil. Tu lembra quando o teu pai é teu sócio, teu irmão também, tu lembra quando ele chegou e disse, nós vamos para Porto Alegre, vamos assumir a Coca-Cola e tal? Sim. Não, eu estava junto. Quando nós estávamos, naquela época, eu estava no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma franquia de Coca-Cola na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E a Coca-Cola nos chamou e disse, olha, nós estamos aqui, isso era acho que em junho, julho de 1986, nós estamos fazendo o Business Plan de 1987, e já não vamos mais considerar no Business Plan do nosso negócio a fábrica de Porto Alegre. Nós queremos que vocês assumam. Então, a partir daí, a responsabilidade é com vocês. Aí fizemos uma negociação. Eu vim do Rio de Janeiro para Porto Alegre já em agosto para assumir o negócio, foi quando assumimos, e aí começou toda vamos dizer... Porque vocês tinham um negócio no Rio de Janeiro. Tínhamos nós tínhamos as fábricas do interior e uma fábrica na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, o Ricardo, para mim, é um dos empresários, os mais importantes empresários do Rio Grande do Sul, porque pela dimensão das vitórias diante dos desafios. Agora, vocês imaginam o que é um cara de 26 anos chegar em Porto Alegre, com um share de mercado de, sei lá, 3, 4, 5, 10% no máximo. Não, era um pouco mais, em torno de 28. 28, tá. E a Pepsi com 72. Então, aí ele é um rapaz,
Tá? Entra ali e diz, bom, agora nós vamos começar a virar esse jogo. E em 89, 3 anos, o tamanho dos desafios, depois nós vamos ver mais adiante o desafio que ele encontrou na Neugebauer. Mas os desafios estão sempre muito associados à conquista, à vitória, os resultados são muito associados ao tamanho do desafio. Quer dizer, os grandes atletas, os grandes heróis, os grandes... sempre tiveram grandes desafios e grandes resultados. E o Ricardo é, indiscutivelmente, entre os empresários gaúchos, um que enfrentou grandes desafios. A Coca-Cola, para quem é mais novo, não acompanhou essa geração, realmente não é que não existisse, mas era muito pequena diante do tamanho da Pepsi, que realmente dominava toda a mídia, todo o cenário, etc. E o Ricardo chega, então, com 26 anos, em 86, em 3 anos consegue... Mas aí, claro que não foi só eu, quer dizer, nós tivemos muita gente que participou disso, todos aqueles que estiveram envolvidos, né? Uma vantagem que nós tínhamos, que como éramos daqui, a gente conhecia a história, né? E já tínhamos conquistado o interior do Rio Grande do Sul, então a gente sabia o caminho de como fazer essa conquista. Nós tínhamos o conhecimento da região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre Serra, em função de que nós tínhamos tido a Minuano e a Charrua aqui, até que vendemos no final da década de 70 para a Coca-Cola, foi quando pegamos a franquia do Rio de Janeiro. Grande Minuano, Minuano e Charrua. Então nós tínhamos o contato e o conhecimento de todos os distribuidores. Naquela época o distribuidor era uma pessoa fundamental, porque o distribuidor ele praticamente dominava a área onde ele atuava. Quer dizer, dependendo do distribuidor, ele acabava ganhando a liderança, era muito importante. E nós começamos, então, o primeiro grande passo foi a virada dos distribuidores. Os distribuidores de Pepsi Cola a gente trocava, porque como nós conhecíamos e tínhamos o conhecimento deles, foi muito mais fácil essa missão. Quer dizer, a gente chegava, agora nós voltamos, estamos aqui com Coca-Cola, não é mais Minuano e Charrua, deixa a Pepsi Cola e vamos distribuir Coca-Cola. Né? Pô, mas é o desafio grande, não, mas vamos conseguir. E aí o distribuidor dormia azul e amanhecia vermelho. Chegava de noite, pintava os caminhões, botava uma placa no depósito, trocava caixa de Coca-Cola lá dentro e ia embora. E no contraponto que ele é gremista, né? E ele defendia o vermelho. Isso aí. Então tem uma... E para isso, evidentemente, contamos com muitas pessoas e profissionais que vieram das fábricas do interior do Rio Grande do Sul, pessoas nas quais nós confiávamos muito, que tinham valores alinhados com aquilo que eram os nossos valores de trabalho, né? E isso sempre facilita muito. E a outra coisa é a própria Coca-Cola. Quer dizer, a própria Coca-Cola, como confiava na nossa capacidade de gestão e nosso conhecimento local, ela também fez investimentos, assim como nós fizemos. Quer dizer, e aí a gente passou a inovar. Né? Um dos fatos, por exemplo, importantes nessa virada, Fernando, foi de que, obviamente, quando tu tem 20% do mercado, 28%, 8%, 70%, naquela época... o mercado era estabelecido por garrafas com retorno. Tu levava a garrafa vazia para pegar cheia. Né? Então, evidentemente, quem tinha mais participação no mercado tinha mais garrafa no mercado. O que nós fizemos? Vamos zerar essa história. Vamos fazer com que essas garrafas quem tem 70 passe a ter uma garrafa que vire peça de museu. Aquela garrafa era uma garrafa que abria com abridor, que você tinha que tampar com tampa plástica, e nós lançamos a garrafa de litro de rosca. Né? Passado 6 meses, a Pepsi Cola acompanhou, nós lançamos a garrafa de 1,250 de rosca. Passou um pouco, eles acompanharam, lançamos 1,5. Como é que era essa decisão? Vou lançar uma garrafa de... Quem é que tinha essa ideia? Quem é que tomava a decisão? O que a Coca-Cola Internacional intervia? Era por aqui mesmo? Não. A Coca-Cola Internacional, como ela tinha uma visão do mundo e ela tinha, vamos dizer, o alcance dos recursos, né? E da própria questão da tecnologia, tanto na parte de produção como na parte de fornecedores, que seriam aptos a nos proporcionar esse tipo de lançamento, claro que era uma peça importantíssima. Então a Coca-Cola, ela sempre vinha, temos essas alternativas, temos esses leque de opções aqui, do ponto de vista estratégico que a gente pode fazer. Entendemos que aqui é um caminho, né? Só que, óbvio, isso demanda um tremendo investimento. Imagina tu pegar todas as garrafas que antes não tinham rosca, aquilo passa a não ser mais utilizado e você lança... O que nós fizemos? Nós, como tínhamos as fábricas do interior, e as fábricas do interior sempre, anualmente, nós tínhamos a necessidade de compra, de reposição de garrafa, a gente começou a mandar as garrafas de tampas comuns para o interior e mudando as garrafas de Porto Alegre. O interior, como nós já tínhamos a liderança, isso foi de baixo impacto. No momento que nós suprimos todo o mercado de Porto Alegre,
nós começamos a fazer a reposição já com garrafas de rosca, fábrica a fábrica, no mercado do interior. Então foi toda uma estratégia, mas a Coca-Cola foi fundamental nisso, quer dizer, eles têm uma visão global, né? Eles, em última análise, são os donos da marca, né? E que tinham um conhecimento, vamos dizer... Mas tu sabe dizer por que naquela época a Coca-Cola deixou a Pepsi avançar tanto assim? A Coca-Cola já era no Brasil toda... Fernando, ali são vários fatores. Primeiro, talvez a falta de foco. O fabricante era um fabricante muito grande, mundial. Tinha São Paulo como a principal franquia no Brasil e Porto Alegre era algo que ele deixa lá Porto Alegre, né? E aqui, por outro lado, tu teve na história, historicamente, uma projeção da Pepsi Cola muito maior. Então, sempre foi um mercado muito mais difícil, muito mais caro, né, para operar, porque tu tinha uma competitividade maior. Então, ele se tornava muito caro, com baixo retorno, né? Então, isso deve ter feito por parte do fabricante, deixa ali, né? Vamos levando, vamos deixando, né? Muito falta de foco, né? Naquele momento ainda, hoje o mundo mudou, mas naquela época, 86, a questão, vamos dizer, do conhecimento local, da questão da pessoa, da relação com os clientes e tudo era diferente. As empresas não eram hoje empresas mundiais como são, né, de atuação global. As empresas eram empresas... Você sentava na frente do cara, né? É assim na relação com os supermercados, na época eu me lembro com os África, tudo família que se conheciam. Então, quer dizer, era muito mais fácil tu negociar, né, com esse conhecimento. Sim. Né? Então, isso ajudou muito também. Né? Isso dá uma credibilidade, dá um... E, vamos dizer, então te respondendo, quer dizer, enquanto naquele momento a Pepsi tinha uma visão, como tu disse, o gaúcho chegava em Nova York e disse, aqui também tem Pepsi, como se a Pepsi tivesse nascido no Rio Grande do Sul, né? A Coca-Cola era uma empresa de fora, né? E quando nós chegamos, isso mudou, né? Aí nós tínhamos... Sim, aí era o Ricardo, o João. Né? A empresa não tinha só CGC inscrição, mas ela tinha CPF, né? Ela tinha... carteira de identidade, com nome, nascido no Rio Grande do Sul, nascido em Santo Ângelo. Eu não tinha noção de que foram apenas 3 anos. Foi rápido, foi muito rápido. Virou, quer dizer, tipo o cara do segundo lugar que está chegando e passa a atropelar. E aí nunca mais parou. E aí, com que idade tu assumiu a presidência da Associação Brasileira dos Engarrafadores? Eu fiquei, Fernando, tenho que fazer o cálculo aqui, mas eu fiquei na associação por quase 20 anos. Mesmo? Então, isso foi, vamos dizer, nós saímos em 2016, retorna 20 anos, 2006. Né? É isso? Não, mais, antes. Vamos fazer o cálculo, tô mal de... Tem que pegar a ajuda dos universitários aqui. A Neugbauer foi 2010 que vocês compraram. A Neugbauer foi 2010. Tá, mas vocês tinham largado a Vompar antes, não? 1996 eu peguei a associação. 1996. Tá. E aí... Eu fiquei de 96 até 2000 10 anos depois. 20 anos. Não, 10 anos depois de ter chegado a Porto Alegre. Sim, tá? sim. E aí, qual foi a experiência como presidente? Espetacular. Vamos dizer, como presidente da associação, participei de tudo que se tratava de estratégia do negócio de Coca-Cola no Brasil. Né? Nesse período nós tivemos aí Olimpíada no Brasil, tivemos Copa do Mundo, que participava diretamente de toda a estruturação, e isso sempre começou 4 anos antes, a gente começava a preparação de tudo isso. Nesse momento também começou a diversificação do portfólio de negócio da Coca-Cola, então participamos ali das negociações da Mate Leão, dos sucos Del Valle, então tudo isso dava vamos dizer, uma visão do negócio e uma importância do ponto de vista de participar dessa estratégia. Nesse período de 20 anos que eu fiquei na frente da associação, passaram uns 4 presidentes da Coca-Cola do Brasil, né, da Coca-Cola Internacional. E sempre com um ótimo relacionamento com eles, quer dizer, trabalhando a 4 mãos. Quantos engarrafadores tem no Brasil, mais ou menos? Hoje são em torno de 6 ou 7, Fernando, mas nós já chegamos a ser, no início, quando eu comecei, 23 a 24. Né? Foi uma concentração, né? Foi. Foi que é a tendência mundial das coisas, né? Hoje é uma tendência. Isso aconteceu no negócio de Coca-Cola, está acontecendo no varejo, está acontecendo, enfim, em todos os setores vamos dizer, produtivos e de negócio do mundo, né? Sim. E aí chega um momento, em 2000, quando que vocês resolvem vender a Nós vendemos em 2016.
2016. É. Quer dizer, a Neugbauer vem antes da venda A da Neugbauer Compar. 2010. Nós, já na época, a gente imaginava que o nosso período de Coca-Cola iria, num determinado momento, chegar ao fim, porque, do ponto de vista do negócio de Coca-Cola no mundo, estava começando a haver uma grande concentração, né? Eu e o Rodrigo somos pessoas hoje, eu já com 65, o Rodrigo com 61. Nós poderíamos continuar no negócio de Coca-Cola, mas teríamos que investir para crescer, né? Porque é importante ter escala, né? E obviamente que um investimento no negócio de Coca-Cola para continuar crescendo é um investimento bastante alto, com tempo de maturação relativo. E nós entendíamos que naquele momento tínhamos chegado, vamos dizer, no topo daquilo que nós podíamos, em termos de gestão, tanto de participação de mercado, como rentabilidade do negócio aqui, e que a partir dali, vamos dizer, os desafios seriam muito mais complexos, né? 2016, tu lembra qual era a participação da Coca-Cola? Quando nós vendíamos o sabor cola, quase 80%, né? No total do negócio de refrigerante, 65%. Virou de 28 foi para 80%. E no total do negócio de refrigerante, somar todos os sabores e todos eles, algo em torno de 65 pontos de participação de mercado. E aí, vamos dizer, a Coca-Cola acabou, não digo a Coca-Cola, mas a Vompar, a operação em Porto Alegre, acabou sendo uma filha. Tu gerou, criou, Sim. desenvolveu. Não gera uma certa frustração fechar a porta e ir embora? Não, Fernando, porque no mundo do negócio a gente tem que ser pragmático, né? É como eu disse antes, quer dizer, a gente poderia continuar no negócio, crescendo, criando escala, né? Porque isso é importante. Mas existia, vamos dizer, já no mundo essa tendência de grandes grupos. A FEMSA é uma empresa espetacular, né? Ela hoje é o maior fabricante de Coca-Cola do mundo. Já estava operando no estado de São Paulo, estava operando no Paraná, né? Então o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham uma sinergia ótima, né, para a FEMSA, e foi uma coisa de comum acordo. Quer dizer, eles tinham interesse em crescer, continuar crescendo no Brasil. Hoje tem quase 50% do mercado brasileiro do negócio de Coca-Cola, e nós tínhamos interesse também naquele momento de realizar o negócio, de sair. Então, essa conjugação de fatores acabou propiciando essa negociação. E, de novo, é uma coisa que, obviamente, mas isso não muda, eu continuo vinculado ao negócio de Coca-Cola do ponto de vista emocional, mas como negócio em si, a gente tem que ser pragmático, né? E a decisão nossa foi uma decisão pragmática, de que achamos que tinha chegado o momento da gente realizar. É um fenômeno, aquele né? negócio. É um fenômeno porque nesse mundo hoje cada vez mais politicamente correto, cada vez mais voltado a questões ambientais, etc. e tal, a Coca-Cola não só se mantém, como cresce, né? Teoricamente, dizem, a Coca-Cola é muito açúcar, não sei o quê, mas a Coca-Cola é um fenômeno. Né? A Coca-Cola é uma tremenda empresa, né? É uma empresa muito inovadora, embora o produto Coca-Cola em si é um produto de 1886, quer dizer, um produto de mais de 130 anos. Só 5 anos antes da Neugbauer. Mas é uma empresa muito inovadora, muito bem gerida, né, muito bem administrada, tanto no que diz respeito àquele que é o dono da marca, a Coca-Cola Internacional, como os fabricantes de Coca-Cola, né, todos muito dedicados, muito competentes, muito inovadores, né, então isso faz com que a empresa, embora tenha mais de 100 anos, ela é uma empresa muito atual, muito jovem, né? Você vê que a Coca-Cola tem essa capacidade, quer dizer, que sai e entra novas gerações e ela está sempre atual, né? Está sempre participando dessas novas gerações e fazendo com que as novas gerações tenham Coca-Cola na vida delas, né? Isso é que faz o grande segredo da Coca-Cola. Eu sempre dizia, o segredo da Coca-Cola, perguntava, você sabe a fórmula? Não sei a fórmula. Mas o segredo da Coca-Cola não está na fórmula, né? O segredo da Coca-Cola está naquela garrafa Contour, está naquela marca vermelha, está no investimento permanente, constante no mercado, de nunca deixar de investir, de sempre se comportar de uma forma que tem algo mais para ser feito no mercado, né? E nunca se acomodar. E é o que dá o resultado a ela, né? Eu tive em Atlanta. É um exemplo de empresa. Eu tive em Atlanta, eu acho que em 1990 e poucos, fui visitar, fomos recebidos pelo presidente mundial da Coca-Cola, uma delegação da Abra na ocasião.
e uma pessoa lá, um supermercadista, perguntou, presidente, consegue me dar a fórmula da Coca-Cola? E o cara, sim, dou, pode ser. Posso te dar agora. Mas o que tu vai fazer com não tem o que fazer. Quanto que tu vai ter que investir milhões de dólares para vender a João Cola, entendeu? Não adianta tu ter a fórmula da Coca-Cola, porque se já existe a Coca-Cola, o que adianta tu ter uma fórmula igual? Tu vai ter que vender, vai ter que inventar João Cola, Fernando Cola, etc. E tu não tem a rede de distribuição, tu não tem o marketing, não tem nada, quer dizer, não existe essa fantasia, essa questão, um dia se eu conseguisse a fórmula de Coca, eu não faria nada com ela. Né? Esse é o que eu sempre digo, o segredo da Coca-Cola está nessa inquietação de sempre ser uma empresa atual, né, contemporânea, que participa da vida das novas gerações, quer dizer, todo mundo, as novas gerações estão sempre tocando e tendo Coca-Cola na sua mente, na sua vida, do dia a dia, e esse é o grande segredo, que ela não envelhece. Né? Ainda em relação, para fechar essa parte da Coca-Cola, tu consegue dizer mais ou menos no mundo hoje, Pepsi e Coca, qual é a relação? Não? Eu não tenho do mundo hoje eu não tenho, mas a Coca-Cola tem a supremacia. Né? Hoje são poucos locais no mundo onde a Coca-Cola tem a liderança. Mesmo nos Estados Unidos, onde a Pepsi-Cola tem um pouquinho mais de destaque, a diferença hoje já é relevante. E não surgiu nenhum terceiro? Não? Tem algumas marcas regionais. Nos Estados Unidos tem aquela RC Cola, que é RC Cola, né? Uhum. Que tem uma presença, mas nada tão relevante que chegue a incomodar a hegemonia da Coca-Cola no mundo. E agora vamos passar do refrigerante para a Coca-Cola. Eu queria mais uma vez agradecer a Agas pelo apoio que dá a esse nosso podcast, a Associação Gaúcha de Supermercados. Vamos passar então do refrigerante para o chocolate. Né? Em 2010, o grupo Vompar, o Ricardo Von Tobel, seu irmão Rodrigo, seu pai João, assumem a marca Neugebauer, numa empresa que passava por dificuldades na ocasião. É a primeira fábrica de chocolates do Brasil, criada em 1891, vocês têm noção, 134 anos. E aí o que eu estava dizendo antes, é um segundo grande desafio, quer dizer, primeiro foi a Coca-Cola, diante da diversidade da Pepsi ter 78% do mercado, e aí depois a Neugebauer no mercado que fatura 25 bilhões de dólares ou reais, agora não sei exatamente qual é o número, talvez o Ricardo possa confirmar, por ano, tá? E com grandes players, quer dizer, de repente no tempo que eles assumiram, tinha Nestlé, a Lacta, Garoto, sem falar em Cacau Show, que não sei se foi daquele contemporânea, Copenhagen e tantas outras empresas, eles assumem um desafio gigantesco de pegar uma empresa envelhecida na Cairu, uma fábrica ultrapassada, fabricante de chocolate, uma marca maravilhosa que caía na preferência dos gaúchos, a Neugebauer, a primeira empresa fabricante de chocolates do Brasil, e resolvem enfrentar esse mercado. Como é que foi essa decisão em 2010 de virar chocolateiro? Essa foi um desafio e tanto, né? Naquele momento a gente identificou, e até talvez por não conhecer ainda bem o mercado de chocolate, que esse negócio seria um negócio mais ou menos afim ao nosso. Né? Como a gente tinha, vamos dizer, toda essa questão da distribuição que envolvia, a rede de distribuição do chocolate ela é a mesma rede de distribuição da Coca-Cola, então nós não vamos ter muitas dificuldades. Mas, à medida que a gente entra no negócio, a gente começa a se deparar com uma série de diferenças. Né? Primeiro, o giro de refrigerante é um giro muito maior, quer dizer, tu tem um consumo muito maior per capita e diário do que o de chocolate. Segundo, tem a questão da refrigeração, quer dizer, a logística de chocolate é uma logística refrigerada, muito mais complexa do que a logística. Sim, o chocolate derrete. Exatamente, né? E isso envolve não só a logística do ponto de vista de transporte, mas a própria questão da infraestrutura de armazenamento em clientes, enfim, então é uma coisa muito mais complexa, né? Terceiro, tu tinha, evidentemente, uma dinâmica competitiva muito distinta. Uma coisa é tu tá com Coca-Cola, que é o produto líder, né? E a outra coisa é tu dá com um pouco assumir a Neugebauer, que na época nós não tínhamos nem 1% de participação no mercado. Nenhum.
Não tinha nada, tinha traço, né? E o quarto... Mas a Neugbauer já tinha sido uma empresa... Sim, mas há muito tempo, né? Nós somos nós somos o quinto proprietário da Neugbauer. A Neugbauer, na origem, ela foi uma empresa muito importante, muito relevante no cenário nacional do ponto de vista de chocolate. Mas ao longo do tempo ela foi perdendo. E com todas essas transições de gestão e de proprietários, ela foi cada vez diminuindo, né? E na falta de investimento, aí o problema maior, quando nós compramos, a fábrica era uma fábrica... Sucateada, quer dizer... Eu estive lá na Caiuru. Uma fábrica que cada linha de produção, seja de barra, de bombom, tinha 20%, 30% de perda. E além disso, produzia um produto ruim, porque quando tu tem uma máquina antiga sucateada, a qualidade do produto que sai, diferente daquela história, daquela música que diz que panela velha faz comida boa, né? Máquina velha não faz produto bom, né? Não, então, e tinha marcas como Refeição, Amor Carioca... Então nós tínhamos naquele momento ali um problema de produção, ou seja, produção com alto custo e baixa qualidade. Nós tínhamos um problema de aceitação, porque na medida que os anos foram passando, a Neugbauer se tornou uma marca velha, né, para gerações mais antigas, né, pessoas de mais idade, a juventude tendo muito pouco contato com a marca, e não tínhamos fábrica, né? Tínhamos uma fábrica totalmente deficiente. Então a primeira coisa que nós fizemos foi partir para um projeto de uma fábrica. O Rodrigo se envolveu nisso diretamente, quer dizer, viajou o mundo inteiro, conheceu aí, através de fornecedores, as melhores alternativas do ponto de vista de estruturais, de montar uma fábrica. Assim foi feito, ele cuidou desse projeto e montou uma bela fábrica, super moderna, que é a fábrica que nós temos hoje em Arroio do Meio. Isso levou praticamente 3 anos, né, desde o projeto até a primeira barra de chocolate que saiu da fábrica. E a partir daí, então, começamos a reconstruir o negócio, né? Não só na elaboração da formulação de produtos novos, né? Com muito mais qualidade, que a fábrica propiciava isso, todo o redesign das embalagens e das marcas, quer dizer, modernizar, porque estavam muito antigas, e começar o trabalho mais difícil, que é a questão da distribuição. Porque eu digo, olha, fábrica... é a coisa mais fácil. Fábrica, tu vai lá com dinheiro, compra do fornecedor e monta a fábrica. Mas tu colocar o produto no ponto de venda, né, achar um espaço na gôndola do supermercado de um segmento que já tem tantos concorrentes, sim, e que já está ocupado, essa é a tarefa mais difícil. Tantos e grandes, né? Então essa é uma tarefa muito mais difícil, que demanda tempo, né? E que uma vez que tu entra no cliente... tu tem que aí fazer a segunda conquista. Primeira é do cliente, a segunda conquista é do consumidor. Fazer com que aquele produto que uma vez foi aceito na gôndola, ele passe a ser aceito também pelo consumidor. E que gire, porque se ele não girar, o próprio cliente vai dizer, olha, se não... Esse é o grande desafio para quem não convive no dia a dia do setor de supermercados. Quer dizer, não adianta tu convencer uma rede de supermercados, como nós somos Zafari, etc., a comprar o teu produto. É importante que ele até compra depois de uma certa insistência, introduz o produto que chamam, mas aí o consumidor que vai fazer valer. Se o produto não rodar, se não girar, eu faria a mesma coisa. E não era bom o chocolate da Neugbauer. E eu disse, se não girar, o produto está ocupando espaço na gôndola, o espaço na gôndola tem um custo, quer dizer, o supermercadista quer ter retorno. Quem é que tinha comprado a Neugbauer antes de você, da Lacta? Não, a Neugbauer foi da família pro... Vamos ver se eu acerto a ordem agora. Foi pro Grupo Fenícia. O Grupo Fenícia, tá? Arapuã e tal. Arapuã. Depois ele foi para Parmalat. Aí quando deu aquele problema na Parmalat, a Parmalat largou. Aí comprou a Florestal. Florestal. E nós compramos da Florestal. Então tu pega assim, a família... O Fenícia, a Parmalat e a Florestal, nós somos o... Para vocês verem o tamanho do desafio. Passou pela Parmalat, passou pela Arapuã, passou pela Florestal, passaram adiante. Aí o Ricardo assumiu. E aí, então é isso, Fernando. Aí começamos gradualmente a tirar um pouco a Neugbauer das fronteiras do Rio Grande do Sul. No momento que nós compramos, vendia pouco e o que vendia era 80%, 90% no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul representa algo em torno de 35%, 40%, o resto já está... no Brasil tem alguma coisa de exportação também. Mas é um grande desafio. Esse é um projeto de longo prazo, ele não... está longe ainda de chegar ao ponto que a gente gostaria. Esse ano é um ano muito difícil, porque nós passamos pela enchente, embora nós não tivéssemos sido afetados
pela enchente diretamente, mas nós tivemos a questão logística, ficamos quase um mês e meio sem poder operar, né? Em função da logística, as pontes caíram, né? De acesso ao Arroio do Meio, enfim, todo aquele problema que a gente sabe e conviveu aqui no Rio Grande do Sul. E tivemos um outro advento brutal, que foi o aumento do cacau. Essa história é importante tu contar. O cacau diz que... O cacau, dos últimos 30, 40 anos, ele vinha sendo comercializado aí na casa de 2.000, 2.500 a tonelada, né? E esse ano foi a 11 mil dólares a tonelada. Então tu tem um aumento da tua... Quintuplicou? Tu tem um aumento da tua matéria-prima, que representa quase 50% do custo, saindo de 2 para 11, e tu tem o dólar, né? Porque o cacau... Quando eu falei que ele tinha um monte de desafios, eu não porque estava... o cacau é dolarizado, como toda commodity, né? E tu tem essa coisa que está acontecendo com o dólar. Então tu tem dois efeitos brutais, 3. A enchente, que nos tirou quase 2 meses, né? O aumento do cacau e o aumento do dólar. Então é um ano de ajuste. 2025 vai continuar sendo um ano de readaptação, de aprender a conviver com essa nova realidade, né? Evidentemente que haverá algum tipo de reposicionamento de preço, não só da Neugbauer, mas como de todos os players aí que estão no mercado nos negócios de chocolate, porque a realidade do cacau hoje, ela deu uma guinada brutal. Mas acho que vai ficar... Tem algum motivo para isso, não? Não existe, assim, um motivo específico. Não, tem a questão de quebra de produção, depois tem questões especulativas, o cacau é comerciado na Bolsa de Nova York, então, enfim... Existem alguns fatores, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi algo que não se via há 40 anos, né, isso acontecer. E eu te confesso o seguinte, que todos os anos, os quase 60 que nós passamos com Coca-Cola, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi o efeito externo, né, de uma matéria-prima ter um impacto tão grande num setor como o do cacau está tendo, juntamente com a desvalorização cambial no negócio de chocolate. O Brasil é um dos maiores produtores de cacau, continua sendo, não, a Índia? O Brasil ele não é autossuficiente ainda para a produção nacional, ele já foi um grande produtor, depois nós tivemos aquela praga da vassoura de bruxa, né? Sim. E hoje ele está voltando a ser. Então a Bahia hoje está se destacando na produção de cacau. O que se diz é que talvez numa década o Brasil seja autossuficiente na produção de cacau, mas ainda hoje dependemos muito da África. Tá, isso que eu quero saber. De onde se compra o cacau? É players? É África, Serra Leoa, é da África. Mas não, nós compramos cacau de transformadores, né? Hoje nós temos a Barrica Leboa, a Cargill, que são grandes produtores, transformadores. Nós não compramos o cacau in natura. Você comprou já uma pasta de cacau? Já compramos, não. Ele vem em bloquetes, como se fosse uma pastilha? Uma pastilha, como se fosse uma barra de chocolate quebrada de uma forma irregular, né? E é um chocolate bem amargo, né? Um gosto amargo que é difícil de comer. O cacau, ele in natura, ele fica absurdo. E aí, todo esse processo, quer dizer, de repente, em algum momento... Se arrependeu ou não? Vamos lá, vamos continuar. Não, a gente não se arrependeu, pelo contrário, a gente está muito orgulhoso de tudo aquilo que nós construímos nesses anos aí, desde 1910, 2010, né? Desde da construção da fábrica, de tudo que se fez. Porque tu podia ter ficado numa zona de conforto, né? Poderia. Venderam a Vonpar com um valor significativo, podia ter... Bom, agora... E aí foi buscar um outro mercado, Poderia, que é um outro desafio. Faz parte do nosso DNA e é como eu estava te dizendo, estamos muito felizes com aquilo que construímos até agora, que temos muito orgulho da fábrica. Quem vai na nossa fábrica se impressiona, é uma fábrica muito moderna, com alta produtividade, com muita qualidade do resultado do produto que sai de lá. Né? Entendo que tudo aquilo que a gente fez do ponto de vista de linha de produtos foi uma transformação brutal. Noig está lindo, né? Fizemos lançamento de muitos produtos diferentes. Hoje temos uma linha muito maior do que quando nós compramos, produtos de melhor qualidade, e estamos nesse processo de nacionalização, vamos dizer, da marca, né? De expansão para outros mercados, que é um processo lento. Eu tenho um depoimento pessoal para dar, eu fazendo a revista do Atacadão. O Atacadão é um dos maiores... redes, maiores players, né, do Brasil em termos de atacarejo, com 250, quase 300 lojas em todo o Brasil. Eu fazendo a revista do Atacadão, eu tinha que fazer uma reportagem sobre chocolate.
E aí eu fui convidado, chamado a conversar com o diretor de compras lá da área de chocolates ou coisa parecida. E aí perguntei, tá, nós temos que fazer uma entrevista sobre chocolates. Aí, em determinado momento, ele me diz, não esquece de colocar o Neugbauer, que para mim é o melhor chocolate do Brasil. Quer dizer, o cara do atacadão, que compra volumes gigantescos, ele, pessoalmente, olhar para mim e dizer, não esquece de entrevistar o pessoal da Neugbauer, que para mim é o melhor chocolate do Brasil, é um mérito. Modéstia à parte, apesar de todos esses percalços do cacau, de tudo, enfim, uma coisa que nós não abrimos mão e não mudamos é a qualidade, a formulação, né? E a gente produz um bom produto. Isso eu garanto, não é arrogante o que eu estou dizendo, porque eu confio naquilo que nós estamos produzindo. Então, nosso produto realmente é muito bom. Mas, por outro lado, temos também a humildade de reconhecer que somos hoje uma empresa no setor pequena, né, que estamos começando nesse negócio, que tem um longo caminho a percorrer. Qual é hoje a posição Hoje, a Neugbauer, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma participação importante, algo em torno de 30 pontos de participação no mercado. Aqui a gente briga bem, né? E no Brasil, algo em torno de 4 pontos de participação no mercado. Para quem começou com nada, sim, né? É uma Brasil conquista. Inteiro, né? É uma conquista. E os maiores players hoje são Nestlé, Lacta. Tu tem Nestlé, tu tem a Mondelez com a Lacta, né? Tem a Ferrero Rocher, tu tem a Mars com M&M, tu tem a Hershey's, que é a maior empresa de chocolate dos Estados Unidos, que é uma grande empresa também. Tem muitos players aí. Isso em termos de concorrência. Ricardo, e quantos colaboradores tem hoje a Neugbauer? Hoje é algo em torno de 800 colaboradores. Isso é uma outra visão da importância do empresário, né? 800 pessoas e Arroio do Meio, praticamente. Não, em Arroio do Meio, algo em torno de 400 pessoas, e depois nós temos pessoas espalhadas no Brasil inteiro, né? Com os escritórios de vendas, com a parte de promotores de supermercados, enfim, e mais um contingente terceirizado, né? Que trabalha em supermercados, do Brasil afora, como promotores, que aí não são funcionários diretos, são funcionários terceirizados. E é um mercado que oferece uma perspectiva de futuro, em termos de ampliação de consumo, porque isso é uma outra coisa que eu sempre me preocupei. No Brasil, o per capita de chocolate ainda é muito baixo. O Brasil tem muito potencial. O que precisa no Brasil, e não é só na questão do chocolate, em todos os setores, é uma melhor distribuição de renda. Nós temos um país continental com 200 milhões de habitantes, quer dizer, com um potencial incrível, mas ainda com uma baixa distribuição de renda. Com uma distribuição de renda que deixa a desejar, né? No momento que nós tivermos um per capita, uma renda per capita maior no Brasil, em que tivermos essa possibilidade de fazer com que a nossa economia cresça sem percalços, que cresça durante 2, 3 décadas permanentemente, não tem limite para crescimento no Brasil. Qual é o parâmetro de renda de consumo per capita de chocolate hoje? Eu não sei, Fernando, nós temos aí na Suíça, tem na Itália, na Europa, na Bélgica, enfim, consumos per capita muito maiores do que nós, mesmo nos Estados Unidos, né? O nosso consumo per capita, aliás, não é só no chocolate, é quase em tudo, ele é muito baixo, né? Mesmo no refrigerante. Nosso consumo per capita de refrigerante, por exemplo, era menor que na Argentina e no Uruguai. É mesmo? É. O Brasil é o terceiro país no mundo em venda de refrigerante, é o terceiro país no mundo em chocolate, mas pelos 200 milhões de habitantes que tem. Né? Mas quando tu vai per capita, é muito baixo. Nós tudo, né? No vinho, em tudo, qualquer coisa, né? Isso em qualquer coisa. Então, é um país com muito potencial, espetacular potencial, com uma população grande, né? Se tu tirar países como os Estados Unidos, enfim, é o país com uma maior população, não estou considerando Índia e China, né? Mas é um país com muito potencial, mas que... É uma questão ligada à cultura ainda, né? Não é cultura, é que nós vivemos de percalços, né? Quer dizer, o Brasil ele vive anos bons e ruins. A gente não consegue ter uma perspectiva de continuidade de crescimento, ter aí 2, 3 décadas de crescimento, de continuidade de gestão, né? Que nos assegurem essa fortaleza do ponto de vista econômico. Né? E isso é fundamental. Né? E até do ponto de vista do investimento, isso traz muita insegurança, porque tu investe, agora mesmo, investimos, né, dobramos a capacidade da fábrica e estamos entrando num período ruim da economia, né? Com o aumento do dólar, enfim, com isso vai impactar as pessoas mais pobres, porque o dólar ele impacta todos os produtos, né? Impacta commodities, impacta qualquer mercadoria, ele vai impactar o preço do chocolate, da Coca-Cola, de tudo, né?
porque ele aumenta o preço do combustível, ele aumenta o preço da energia, enfim, ele aumenta o preço das embalagens. Gera inflação. Né? Vai gerar inflação. Então, o que acontece? Quer dizer, no momento que tu tem esse tipo de situação, tu acaba vivendo de percalços, né? E isso é muito ruim. E me diz uma coisa, falando em Brasil, quando é que tu tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos? Faz algum tempo? Isso foi Não, quando nós vendemos a Vonpar ali, a Coca-Cola, né, propriamente dita, ali eu disse, eu vou tirar um tempinho, vou para fora. A Sheila, minha esposa, começou a fazer a faculdade de jornalismo nos Estados Unidos. Meus filhos estavam estudando fora já, eu tinha uma filha estudando na Suíça. E, aliás, na época, os 3 foram estudar nos Estados Unidos. Tem 3 filhos, o Ricardo? Então ficamos lá por 5 anos. Aí eu voltei para cá, ficamos 2 anos e meio aqui, no meu retorno, e agora mudamos no início desse ano para Roma. A ida para Roma tem a ver com a proximidade das filhas que estão estudando na Europa e também porque o mercado de chocolate lá é um mercado desenvolvido, com muitas novidades, inovações, então também procuro estar próximo ali para me buscar ideias, me informar, enfim, e trazer algum tipo de... E consegue conviver bem com essa distância? Consigo, porque eu venho aqui com frequência, quer dizer, cada 40 dias eu estou aqui, né? O pessoal que eu tenho hoje fazendo a gestão do negócio do dia a dia são pessoas que trabalharam comigo ao longo dos últimos 30 anos no negócio de Coca-Cola. Né? Então, pessoas de muita confiança. Consegue manter uma equipe. Pessoas de muita confiança. Então, esses caras, além do conhecimento que eles têm os valores que nós queremos, né? Os valores que nós defendemos como empresa. E isso é fundamental. Então, isso dá uma tranquilidade. Falando nisso, tu também teve uma passagem pelo IEE, ou IEL, alguma coisa assim, né? Eu tive, não, IEE não, eu tive no IEL? Não, no IEL também não. Eu sou parte do IPO nacional e tive na Endeavor também, tive na IDVB. E tu fala em valores, que valores tu acha que nós temos que passar para o empresariado que está começando aí, ou está desenvolvendo o seu negócio? Cara, essa questão de valores hoje está tão polêmica, né? Porque os valores, a gente está perdendo tantos valores aí, tem tantas coisas que eu não concordo. Né? Eu acho que eu diria, primeiro, o valor é o valor da família, que eu começo com esse, né? Segundo é a questão da lealdade, né? A lealdade, eu digo assim, embora a gente esteja no mundo dos negócios, eu sou uma pessoa muito leal a meus clientes e consumidores. Tá? Isso é uma grande... Eu acho que os negócios não têm que ser... Para mim, a maior das virtudes é a lealdade. Os negócios, eles são cíclicos. E tem horas que eu preciso de alguém, tem hora que alguém precisa de mim. Eu não posso, a cada momento, querer fazer um negócio e levar vantagem em todos os negócios que eu vou fazer. Sim. Isso é uma troca. Agora mesmo, na enchente, nós tivemos supermercadistas que foram super afetados. E é óbvio que eu tenho que levar em consideração isso na hora de tomar uma decisão. Né? Então, como assim? Quando eu preciso, eles me ajudam. Então, essa questão, essa troca, né, eu acho fundamental. Então, isso eu digo que são valores. A questão do respeito ao patrimônio, né? Eu digo, as pessoas que trabalham contigo, obviamente elas estão ali, no final do mês elas vão ter um salário, mas elas não devem trabalhar pelo salário, elas devem trabalhar por uma causa, elas devem defender a empresa que elas trabalham. Né? Não é pelo salário que eles devem trabalhar, eles devem acreditar naquilo que eles estão fazendo, na causa, eles têm que se unir, eles têm que trabalhar como grupo, eles têm que ter orgulho de fazerem parte da empresa no qual eles trabalham, então isso eu também considero valores. Eu digo, no nosso caso específico, nós tínhamos 2 que eu sempre considerei importantes, que é a questão da inquietação. Coca-Cola nós já tínhamos chegado num estágio de desenvolvimento com participação acima de 65%, uma bela rentabilidade, enfim, mas nós nunca estávamos satisfeitos. Não por uma questão de não estarmos satisfeitos, porque a gente sempre queria fazer melhor. Né? Quando eu falo em inquietação, é revisitar todos os teus processos permanentemente no sentido de como tu pode fazer melhor. Como eu posso ter uma qualidade de gestão melhor, como eu posso atender melhor os meus clientes, como eu posso atender melhor os meus consumidores. E isso é inquietação. Né? E o outro é alegria. Trabalhar é necessário, mas tu conseguir fazer do ambiente de trabalho algo, vamos dizer, alegre, descontraído, em que as pessoas tenham prazer de estar fazendo parte, eu acho que é importante. Então, eu sempre digo, por mais que tu esteja envolvido num negócio, e num negócio que é competitivo, que sempre por trás disso tem a questão econômica, que é algo que transforma as pessoas um pouco frias, né? Eu gosto de levar emoção para o negócio. Né? E levar emoção com alegria e levar emoção com sentimento, porque eu acredito nisso. Tá, mas isso é realmente uma convicção, quer dizer, porque não é fácil fazer, né, no dia a dia. Não, né? mas quando isso vem de dentro, é fácil. Né?
Isso é espontâneo, não é uma coisa forçada. Então é fácil. Ou seja, é ser exatamente aquilo que a gente é como pessoa dentro do negócio. Eu não mudo. Eu não mudo como, ou seja, com o cargo que eu tenho, com a posição que eu tenho em relação à pessoa que eu sou. Eu acho que essa Independente do estágio que a empresa esteja, ter humildade. Quer dizer, sempre ser humilde, sempre estar... porque as coisas mudam. Né? Eu acho que tu colocou essa lealdade é a maior virtude, eu acho, das pessoas, é ser leal, se manter fiel aos seus princípios, leal, valor à família, etc. Falando em paixões, falando em coisas boas, tu hoje gosta do Grêmio, gosta do golfe, fala um pouquinho sobre isso. Não, é isso. Hoje meu hobby é golfe, né? Estava contando aqui que tu foi jogar num campo de golfe na Escócia, né? St. Andrews. Eu vou, já fui 2, 3 vezes lá, é onde nasceu, é o berço do golfe. As regras do golfe, inclusive, são de St. Andrews, né? E é incrível aquilo ali quando você vai. Quer dizer, tá pensando em imaginar que tu vai estar jogando num campo que tem a idade do Brasil, né? Do descobrimento do Brasil, quer dizer, de 1500, até jogava um pouquinho antes de 1500. 1500 oficialmente foi quando o campo foi inaugurado, mas em 1400 já jogava um golfe ali, de uma forma na época amadora ainda, né? Mas já jogava. Então é impressionante. Então meu hobby é esse, golfe, né? Gosto muito de estar com a família, né? Tô sempre muito próximo à família, não abro mão disso. E é isso. Tem uma época que tu foi cogitado para ser presidente do Grêmio, lembra? Quase foi. Quase, ainda bem que não foi. O cagalo te apertou. Isso é difícil, Tá. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu acho que ainda podemos criar mais um assunto, não digo polêmico, mas um assunto... o Brasil de hoje, o governo de hoje, as dificuldades para o empresariado, qual é a perspectiva que nós temos daqui para frente? Não, essa questão do Brasil hoje é muito delicado falar sobre isso, a questão política, enfim, eu gostaria de nem entrar em detalhe. Eu te confesso assim, o que o Brasil precisaria é continuidade. O Brasil precisa ter um projeto de país. Nós somos um país que eu considero um desperdício. Não tem país, olha, que eu conheço o mundo, não tem melhor país no mundo do que esse. Um país em que tem um território continental, com uma costa incrível, com terra que aquilo que tu planta dá, tu faz 2 colheitas por ano, quer dizer, nós somos uma loucura, um potencial impressionante. Imagina os Estados Unidos, que metade do país fica 4, 5 meses coberto de neve. O Japão, com né? Furacão, com tufão, com terremoto, né? Nós não temos nada disso. Temos uma população de 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, clima fantástico, tudo, temos tudo. O que falta é gestão. Né? Falta gestão. E com um Estado muito grande. Um Estado que cobra muito imposto e retorna muito pouco para o seu cidadão. E que acaba tirando, do ponto de vista dos negócios, a competitividade. Se todo esse dinheiro, que hoje fica na mão do Estado, tivesse parte dele na mão do consumidor, a riqueza que isso geraria, do ponto de vista de aumento de consumo per capita de tudo no Brasil, é uma loucura. O investimento que isso demandaria do ponto de vista produtivo, de logística, distribuição, de estrada, é uma loucura, de construção civil. Então é um desperdício. Né? Nós temos uma riqueza muito grande concentrada na mão de poucos, concentrada no Estado, que não retribui com aquilo que é fundamental, com a segurança, com a saúde, com a educação, e que acaba só fazendo benesse para uma população que acaba deixando de trabalhar porque não... Então está errado, está tudo errado. Você estava me comentando ali rapidamente na entrada que quem mora hoje em Roma percebe a efemeridade da vida, né? A dimensão. Né? Não, eu disse isso porque quando tu chega num local como esse, em que tu vira para o lado, tu tem 2.000 anos de história, tu tem um escritório, uma sede no Escritório do Branco, que tem 500 anos, o prédio. Tu diz, pô, mas o que eu sou? Né, nada, né? Porque nós estamos falando de 1.000 anos. Né? Nós aqui do lado, vamos dizer mesmo, Estados Unidos, enfim, ou nós aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de destruir as coisas. Quer dizer, tá velho, bota para baixo e né? Lá não, lá é diferente, lá é mantido. Né? Então tu vivencia essa história. Né? E aí realmente tu começa a ter essa dimensão do tempo e a gente é nada, né? na história da humanidade.
Mas enfim, mas voltando para o Brasil, o que eu te digo é isso, é uma pena, é um desperdício, né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, um país com tremendo potencial, mas um tremendo potencial, né? E falta gestão. É. Falta gestão. É uma chamada, o Brasil é um desperdício. Pois chegamos ao final do nosso episódio com o Ricardo von Tobel, quando o papo é bom, passa muito rápido, passou muito rápido. Queria mais uma vez agradecer o apoio da Agas a esse nosso projeto do Ponta de Gôndola, dizer que estaremos voltando nas próximas semanas, e agradecer a audiência de todos e oferecer ao Ricardo a possibilidade de um papo final. Não, Fernando, o papo final é agradecer, né? Desejar muito sucesso aí, como eu te disse, você um telespectador assíduo, né, do Ponta de Gôndola. Eu te disse que acho um setor importantíssimo do ponto de vista econômico, né? Um setor que toca a toda a população, vê na pandemia aí a importância que teve esse setor, né, de superação e de abastecimento num momento crucial, difícil da humanidade, quer dizer, em todo o mundo isso aconteceu, né, e se reproduziu, vamos dizer, a importância desse setor. Então, tu trazer isso para a tela, né, trazer isso para o YouTube, trazendo pessoas para discutir, aprofundar um pouco essas questões do varejo e do supermercado, isso eu acho brilhante, muito bacana, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Voltamos na semana que vem.